Olá, meus amados, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, é o seguinte, eu não estava pretendendo muito falar sobre esse tema, porque nós estamos vivendo um período muito conturbado eleitoralmente e tal, e eu não estava pretendendo tocar nesse assunto da Nicarágua. Porém, o meu amigo Oséias, da rádio, pediu para eu tecer algumas palavras sobre a questão lá da Nicarágua, né? E, gente, olha, o que está acontecendo na Nicarágua deve nos assustar muito, porque o que está acontecendo lá é um absurdo e nós católicos, nós devemos ficar muito atentos, porque inclusive nossa eleição agora tem repercussões dessa questão lá na Nicarágua, né? E nós católicos devemos ficar muito atentos. Bem, o que é que tá acontecendo na Nicarágua? Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas na América Latina, atualmente, o mais longevo, vamos dizer assim, líder ou chefe de governo, chefe de Estado, é o senhor Daniel Ortega. Por que é que ele está há muito mais tempo que todos os outros líderes? Por uma razão pura e simples. A Nicarágua hoje está vivendo uma ditadura. Como é que eu sei, Daniel, que a Nicarágua está vivendo uma ditadura e uma ditadura brutal? Pelo simples fato de que qualquer opositor que comece a fazer alguma sombra sobre o Daniel Ortega, esse cara é preso. Passaram leis lá de fake news que quem for pego falando coisas que, olha só, o Estado ou a versão do governo de turno diz que é mentira, essas pessoas estão sendo presas. E aí o Daniel Ortega começou a fechar jornais, começou a fechar meios de comunicação e está impondo, sim, uma ditadura ferrenha com relação às pessoas. E o que foi que começou a acontecer com a Igreja Católica? Até 2018 a coisa vinha muito bem. Porém, depois de 2018, quando foi haver um protesto lá na Nicarágua e muitos manifestantes foram cancelados, começaram a passar por repressão, a Igreja Católica começou a ficar do lado da população, começou a ficar do lado das pessoas que estavam sendo perseguidas. E resultado, o Daniel Ortega voltou o seu olhar de perseguição para com a igreja. E agora o que é que nós temos aí? Nós temos bispos que estão sendo presos, nós temos padres que estão sendo presos, procissões e peregrinações lá na Nicarágua estão proibidas e fiéis estão tendo a maior dificuldade para ter acesso a missas com determinados padres, né? E isso é um problema seríssimo. Isso está acontecendo em solo latino-americano. E aí, meus amados, infelizmente, nós temos aí um líder nas pesquisas. Eu não gostaria de mencionar isso, mas é um fato. Nós temos um dos candidatos, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que ele já falou, é um amigão dele, o Daniel Ortega. Inclusive, eu vou te dizer, o Lula, querendo aparecer como um homem que tem um nome, né? Um nome respeitado no exterior, foi há uns meses atrás fazer tour lá pela Europa e lá não teve uma imprensa que passasse a mão na cabeça dele como é aqui no Brasil. Não tem. Lá você tem jornalistas que fazem perguntas duras. E aí o Lula foi indagado sobre a questão do Daniel Ortega. Se ele considera lícito o Daniel Ortega estar lá no poder há tanto tempo. Aí o que é que o Lula fez? Ele diz assim, vocês aqui da Europa são assim. Por que é que ninguém questionou a Angela Merkel? A Angela Merkel passou muito tempo lá. Inclusive, faça-se um adendo aqui. Angela Merkel caiu, Angela Merkel já saiu, está lá o Olaf Scholz no lugar dela, e o Daniel Ortega ainda continua no poder lá na Nicarágua. Há tantas décadas. E aí o Lula disse isso, né? Disse, por que é que vocês se incomodam com o Daniel Ortega e não se incomodaram com o tempo que a Angela Merkel ficou na Alemanha? E aí eu acho que a jornalista ficou boquiaberta com isso. E ele disse, olha, a diferença da Angela Merkel e do Daniel Ortega na Nicarágua é que o Daniel Ortega está jogando no
cárcere, está jogando nas prisões aqueles opositores. Então, pessoal, muito cuidado com isso que está acontecendo. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a Dilma sofreu o impeachment dela, quando a Dilma sofreu... Acabou, foi? Quando a Dilma sofreu o impeachment dela, começou-se a se questionar, né? O pessoal do PT se reuniu todinho, né? E eles são desse negócio sindical, então eles fazem atas e tal, né? E dessas primeiras reuniões que eles tiveram após o impeachment da Dilma, eles foram fazer uma espécie de autoavaliação, né? E aí eles pensaram, onde foi que eles erraram? Será que eles erraram? Eles disseram que erraram porque estavam lá, sei lá, foi errado o mensalão, foi errado o que eles fizeram no Petrolão. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Foi isso o erro? Não. Eles disseram, sabe o quê? O que é que eles tinham errado? Não, nós erramos porque nós não ideologizamos as Forças Armadas. Ou seja, tem um plano para cooptar as Forças Armadas. E quando as Forças Armadas são cooptadas, meu amigo, não tem quem possa mais prevalecer. Sabe por quê? Porque contra a arma, uma arma na sua cabeça, não tem argumento. Não há argumento contra uma arma. Não existe debate quando uma pessoa está com uma arma apontada para sua cabeça. Por isso, uma população largada, uma população desarmada, não pode oferecer nenhum tipo de risco. E nesses países como Nicarágua, Cuba, Venezuela, a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população todinha. E isso, pessoal, é muito complexo. É muito complexo. E pode ter certeza, se o Lula vier, esse amigo lá da Nicarágua, esse amigo do Daniel Ortega, ele vai tentar implementar uma coisa parecida. E nós católicos, como é que nós vamos ficar? Será que nós vamos acabar passando pela mesma perseguição que os católicos estão vivendo lá na Nicarágua? Pedimos à Virgem de Guadalupe, a Jesus Misericordioso, a Nossa Senhora, que nos ajude nisso e espante para muito longe isso e que o Brasil jamais venha viver o que a Nicarágua está vivendo.